Bom dia! Vamos fazer então, pessoal, nessa aula de hoje, a aula de hoje de vocês, das 9 às 10h20, nós vamos fazer a correção das páginas 10, das páginas 55 e 56, tá certo? Então vamos lá para o número 6. Quando você tem um maior aumento de energia cinética, quando triplica a massa ou quando triplica a velocidade, ou seja, quando você tem mais energia cinética, quando você triplica a massa ou quando você triplica a velocidade. Nós vimos na atividade anterior, em que fez a comparação entre o caminhão, né? Nós vimos que quanto maior a velocidade, maior a energia cinética, já que a energia cinética é a energia do movimento. Então, a resposta, quando triplicamos a velocidade, pois essa é elevada ao quadrado, tá certo? Número 7. Um corpo com massa de 2 kg está a uma altura de 160 metros do solo. Calcular a energia potencial gravitacional desse corpo em relação ao solo, considerando-se que gravidade é igual a 10. Aqui nós temos a resposta bem que simplificada da apostila. Eu fiz usando a fórmula para vocês entenderem. Então, energia potencial gravitacional é igual. O dado do problema disse que 2 quilos. Então, massa são esses 2 quilos aqui. A gravidade nos foi dada 10. A altura também nos foi dada 160 metros. Multiplicando 2 por 10 por 160, nós chegamos a 3.200 joules. Número 8. Determine a energia potencial gravitacional em relação ao solo de uma jarra com água de massa 2 kg, que está sobre uma mesa de 0,80 de altura, num local onde a gravidade é 10. Usamos a mesma forma. Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes gravidade vezes altura. A massa nós temos, que foi dada pelo problema, aqui ó, 2 kg, a gravidade 10 e a altura 80 centímetros. Multiplicando 2 por 10 por 80, 16 joules, ok? Número 9. De quanto varia a energia potencial gravitacional de um objeto de massa com 20 kg ao ser elevado até uma altura de 3 metros? Vamos adotar a gravidade 10. Coloquei a fórmula. E agora, a massa que foi dada no problema é 20. A gravidade, 10. A altura foi dada aqui no nosso problema aqui, 3. Multiplicando, energia potencial gravitacional é igual a 60 joules. Ok? Número 10. Um carrinho de massa 2 kg tem energia potencial gravitacional de 1000 joules em relação ao solo, no ponto mais alto de sua trajetória. Sabe-se que gravidade é 10, calcule a altura desse ponto. Usaremos a mesma fórmula, porém, agora nós não temos a altura. Nós temos a energia potencial gravitacional, que foi nos fornecida pelo desafio, 1000. Nós temos a massa, que é 2, a gravidade, que é 10, ficou a altura para nós descobrirmos, tá certo?
Aqui, 2 vezes 10, 20, 20H igual a 1000. Isolando o H, eu deixo o H de cá, o 20 vou passar dividindo, porque ele estava multiplicando. 1000 dividido por 20, 50 metros, a altura que nós queríamos. Certo? Vamos para a correção, então, da página 55 e 56. Então, nós temos aí, número 1. Qual o princípio da conservação de energia? Letra A. A energia pode ser criada ou destruída e pode ser transformada de uma forma para outra. Energia nunca é destruída, viu, pessoal? A energia pode ser criada ou destruída. Então, aqui a gente já exclui. A energia não pode ser criada ou destruída, mas não pode ser transformada de uma forma para outra. Mentira, porque a energia sempre pode ser transformada de uma forma para outra. Letra D. A energia não pode ser criada ou destruída, apenas pode ser transformada de uma forma para outra. Sim, então a energia existe, não pode ser destruída, ela é sempre transformada. Letra D. A forma de energia que está associada à radiação eletromagnética é a energia radiante. A modalidade de energia proveniente do núcleo atômico, em virtude dos processos de fissão e de fusão, é denominada nuclear. É o que acontece nas usinas nucleares. Número 4. A energia que um corpo adquire quando está em movimento chama-se energia cinética. Sempre lembrar disso. Corpo em movimento, energia cinética. Número 5. Na figura abaixo está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Identifique as transformações de energia ocorridas nessa situação. Então, aqui é o que nós vemos numa usina hidrelétrica. Então, a água é armazenada, passa pelas comportas, a velocidade da água faz com que a turbina gire e faça o gerador eliminar átomos, elétrons, agitar, vamos dizer assim, produzindo a energia. Então, o que aconteceu aqui? Uma energia de movimento da água, então a energia cinética foi transformada em energia elétrica, que é aquela que chega nas nossas casas. Relacione, número 6, o princípio da conservação de energia com o que ocorre nas cadeias alimentares. Bom, pessoal, em anos anteriores, nós vimos que a cadeia alimentar, ela se inicia sempre com um produtor, que no caso são os seres fotossintetizantes, o consumidor primário, que nós chamamos de herbívoros, secundário, terciário e assim por diante, até chegar aos decompositores. Ok? A energia, ela é proveniente primeiramente do Sol, tá? Então, os produtores precisam da energia solar para produzir os açúcares e eliminar o oxigênio. Os açúcares são utilizados por eles e o oxigênio é liberado como consequência da reação química, tá? Então, nós podemos dizer o seguinte, olha lá. As cadeias alimentares funcionam de forma a passar a energia química dos alimentos de um nível trófico ao outro. Então, aqui, o consumidor, ao se alimentar do produtor, ele tem energia para sobreviver e também serve de alimento para o consumidor secundário, e assim sucessivamente. Tá certo?
Continuando aqui na nossa página 56, número 7, então nós temos: determina a energia potencial gravitacional em relação ao solo de uma jarra com água de massa de 2 kg que está sobre uma mesa de 80 centímetros, no caso de altura, num local onde a gravidade é 10. Então, nós usamos energia potencial gravitacional igual a m vezes g vezes h. Energia potencial gravitacional é igual. Então, foi nos fornecido 2 quilos, 10 a gravidade e 80 centímetros a altura. Então, energia potencial gravitacional, 16 joules. Pessoal, parece ser um pouco repetitivo, mas é a repetição que faz nós aprendermos, tá? E alguns alunos conseguem fazer direto porque já entenderam tudo, outros precisam que eu faça passo a passo, tá? Depois, um carrinho de massa 2 kg tem energia potencial gravitacional de 1000 joules em relação ao solo, no ponto mais alto de sua trajetória. Sabendo-se que gravidade é igual a 10, calcule a altura desse ponto. Então, nós temos novamente a fórmula, só que aqui nós temos a energia potencial gravitacional, que é 1000. Isso foi dado aqui pelo desafio. 1000. Massa eu também tenho, 2. A gravidade também, o que me falta é a altura, tá? Então, multipliquei aqui, 2 vezes 10, 20, 20H igual a 1000. Isolo o H, a altura é igual a 1000 dividido por 20, que dá 50 metros. Qual a massa de um objeto que foi lançado com uma velocidade de 10 metros por segundo, sabendo que nesse instante ele possui uma energia cinética de 150 joules? Energia cinética, ó a fórmula que nós usamos lá atrás. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 12. A energia cinética eu já tenho, 150. Massa, não tenho, é o que está perguntando. Velocidade eu tenho, dividido por 2. A velocidade minha aqui, ela foi dada 10 metros por segundo. 10 vezes 10, 100. Então, 10 elevado ao quadrado, 100. Então, m vezes 100, já substitui aqui, igual a 300. Por que eu fiz isso? Vamos voltar aqui um pouquinho? Eu passei um pouco à frente, né? Substituindo na fórmula, a energia cinética é 150, a massa que eu estou procurando, o 10 ao quadrado, que é 100, sobre 2. Então, fazemos essa operação, 2 vezes 150, 300. M vezes 100, ou seja, massa vezes 100, massa vezes 100. Então, nós temos massa vezes 100 igual a 300. Isolo a massa e passo 100 dividindo. 300 dividido por 100, 3 quilos. E para terminar, o número 10. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um salto de um atleta estão representadas na figura. Desprezando-se as forças dissipadas, ou seja, a resistência do ar, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que. Então, nós temos aqui, primeiro, o atleta tem uma energia potencial reservada. Começando a correr, a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta. Mas, quando ele chega aqui, há uma parada do movimento para ele ser arremessado, certo? Então, vamos analisar as questões. A energia cinética representada na etapa 1, seja totalmente convertida em energia potencial representada na etapa 4. Então, a energia cinética representada na etapa 1. Na etapa 1,
está sendo totalmente convertida em energia potencial, representada na etapa 4. Aqui teve uma variação entre as etapas. A energia cinética, representada na etapa 2, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa 4. Aqui que o menino tem uma energia potencial gravitacional, não é? Ele está indo contra ali a gravidade. A energia cinética, representada na etapa 1, sim, quando começou o movimento, seja totalmente convertida em energia potencial, representada na etapa 3. Ó, aqui que houve a energia potencial gravitacional, tá? Então, na questão D, não pode ser. A questão C é a mais correta. Depois eles começam aqui com um erro, ó. A energia potencial gravitacional representada na etapa 1. Não existe aqui energia potencial gravitacional por enquanto. O que mais se destaca é a energia cinética. Ok? Então, vocês terão o restante dessa aula, né? Até às 10h20, para terminarem de fazer as correções e tirarem as dúvidas. Por hoje é só. Tchau, tchau!